História 1. Nas profundezas de uma floresta densa e sombria, uma antiga e negligenciada ponte de pedra cruzava um rio misterioso. A região estava repleta de lendas e histórias assustadoras, e todos na cidade evitavam a ponte sempre que possível. A história que mais atormentava a imaginação dos moradores locais era sobre a ponte da menina perdida. Há muitas décadas, a área era pacata e cheia de crianças correndo pelas florestas. Entre elas, havia uma garota de cabelos negros com uma noite chamada Isabela. Isabela costumava brincar perto da ponte, explorando as margens do rio e colhendo flores silvestres. Ela era uma criança cheia de vida e curiosidade, e o local tranquilo da floresta era seu refúgio particular. Um dia, enquanto estava sozinha perto da ponte, Isabela escorregou nas pedras escorregadias e caiu nas águas turbulentas do rio. A correnteza implacável a arrastou, e ela desapareceu sob as águas. Os moradores da cidade a procuraram incansavelmente, mas nunca encontraram o corpo da menina. Conforme o tempo passava, as lendas começaram a surgir. Dizia-se que Isabela ainda estava lá, vagando pelas margens da ponte, olhando para as águas em busca de seu corpo perdido. Os viajantes que ousavam cruzar a ponte tarde da noite afirmavam ouvir risadas infantis e avistarem vultos sombrios nas sombras. Um homem chamado Samuel, um pesquisador do sobrenatural, decidiu investigar as histórias. Ele estava determinado a desvendar o mistério da ponte da menina perdida. Samuel passou semanas entrevistando moradores locais, reunindo informações e estudando as lendas da região. Em uma noite nublada, ele chegou à ponte com sua mochila de pesquisa. Combinou suas descobertas sobre o local com as histórias assustadoras que havia ouvido e começou a montar seu equipamento. À meia-noite, com a lua escondida por trás das nuvens, ele sentou-se na ponte, esperando por qualquer sinal do sobrenatural. Durante horas, Samuel esperou pacientemente, mas nada aconteceu. A floresta estava envolta em silêncio, e o rio fluía silenciosamente abaixo. Ele começou a questionar a veracidade das histórias e se sentiu um tolo por acreditar nelas. Mas justo quando ele estava prestes a desistir, algo incrível aconteceu. Uma risada infantil ecoou na escuridão, enviando arrepios pela espinha de Samuel. Ele olhou ao redor, mas não conseguiu identificar a origem do som. Em seguida, ele viu uma sombra se movendo sob a ponte, e seus olhos se arregalaram de surpresa. Uma figura pálida e espectral surgiu sob a estrutura da ponte, iluminada apenas pela fraca luz da lua. Era uma garota de cabelos negros, vestida com um vestido branco manchado de lama e algas marinhas. Seus olhos estavam vazios e sem vida, e ela sorria de maneira perturbadora. Samuel estava petrificado, mas sua curiosidade superou seu medo. Ele acendeu uma lanterna e projetou a luz na direção da garota. Ela não recuou nem se escondeu da luz, mas continuou olhando para o rio com tristeza. Isabela, Samuel sussurrou, lembrando-se das histórias que ouvirá. Você está procurando seu corpo, não é? A garota assentiu levemente, sua expressão permanecendo melancólica. Samuel percebeu que ela não podia falar, mas podia se comunicar de alguma forma. Ele havia encontrado o espírito de Isabela, a menina perdida da lenda. Decidido a ajudar, Samuel começou a jogar pequenas flores no rio e pediu a Isabela que as seguisse. Ela obedeceu, olhando para as flores que flutuavam rio abaixo. Ele continuou a lançar flores, orientando-a em direção de onde as flores se afastavam mais rapidamente. Por um momento, Samuel teve a esperança de que a garota finalmente encontrasse seu corpo, mas, de repente, ela se desvencilhou das flores e desapareceu sob as águas. Ele correu até a beira do rio, mas tudo o que viu foi o cenário escuro e tranquilo. Samuel sentiu um profundo pesar por não ter conseguido ajudar Isabela a encontrar a paz. Ele sabia que a lenda persistiria, mas agora ele tinha certeza de que era real. A ponte da menina perdida continuaria a ser um local assombrado, e Isabela permaneceria procurando por seu corpo por toda a eternidade. Ele nunca mais visitou a ponte após essa noite, mas suas experiências moldaram sua carreira de pesquisador do sobrenatural.
Samuel aprendeu que a verdade por trás de muitas lendas e histórias de terror pode ser mais complexa do que se imagina, e que a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos é mais fina do que se poderia acreditar. História 2. Alex era um jovem fotógrafo que havia decidido passar o fim de semana em uma pequena cidade costeira. Ele havia ouvido falar de uma antiga e isolada ponte de ferro que cortava um rio escuro, e acreditava que aquilo renderia fotos magníficas para seu portfólio. Mal sabia ele que a ponte de Bruma tinha uma história sombria que o assombraria para sempre. Alex chegou à cidade na sexta-feira à tarde, e as poucas pessoas com quem conversou advertiram sobre a ponte. Diziam que era um lugar sinistro, associado a lendas de almas perdidas e avistamentos inexplicáveis. Ele não acreditou nessas histórias, pois seu ceticismo o mantinha firme. Além disso, ele estava determinado a tirar as melhores fotos possíveis. Na manhã de sábado, ele pegou sua câmera e se dirigiu à ponte de Bruma. A estrutura era impressionante, com seu ferro enferrujado e desgastado pelo tempo. À luz do dia, parecia uma relíquia histórica, mas o ar ao redor estava impregnado de um silêncio perturbador. Enquanto capturava as primeiras imagens, Alex sentiu uma sensação incômoda de estar sendo observado. Ele olhava em volta, mas não havia ninguém por perto. Convencido de que era apenas sua imaginação, ele continuou a fotografar, explorando os arredores da ponte. No entanto, à medida que o dia avançava e a luz começou a diminuir, Alex começou a notar algo estranho nas fotos que tirava. Sombras inexplicáveis pareciam dançar nas bordas de suas imagens. Ele imaginou que poderia ser um problema com a lente ou a iluminação, mas mesmo depois de verificar sua câmera, as sombras persistiam. Enquanto ajustava as configurações de sua câmera, ele ouviu um som distante vindo da ponte. Era como um sussurro suave, quase inaudível, mas ecoava em seus ouvidos. Intrigado, ele se aproximou da ponte, sem saber o que esperar. À medida que se aproximava, o sussurro se tornou mais alto, quase audível. Ele não conseguia entender as palavras, mas sentiu que elas eram carregadas de tristeza e desespero. Subindo a escada de ferro que levava ao topo da ponte, Alex tentava discernir de onde vinha o som. Era como se as próprias vigas da ponte estivessem sussurrando a ele. Ele finalmente alcançou o ponto mais alto da ponte, e o sussurro se transformou em murmúrios audíveis. Alex olhou ao redor, mas não havia ninguém ali. A sensação de que algo estava errado cresceu, mas ele não conseguia explicar o que estava acontecendo. Foi quando ele notou que as sombras das vigas da ponte pareciam ganhar vida, movendo-se independentemente. Ele assistiu horrorizado enquanto as sombras se esticavam e torciam, assumindo formas humanas. Eram figuras escuras e disformes que pairavam sobre a ponte, e elas estavam ficando cada vez mais próximas. O medo tomou conta de Alex, que recuou para a borda da ponte. As sombras o cercavam, bloqueando qualquer chance de fuga. Ele sentiu uma presença sinistra e uma sensação de asfixia enquanto as sombras se fechavam ao seu redor. A câmera caiu de suas mãos e se chocou contra o chão, perdendo-se nas águas escuras do rio. Enquanto as sombras o envolviam, Alex percebeu que ele estava agora parte da lenda da ponte de Bruma, uma alma perdida que se juntara a outras na escuridão. O sussurro triste continuou a ecoar na ponte, uma melodia sombria que ecoaria por toda a eternidade. A ponte tinha cobrado mais uma alma, e aqueles que ousavam se aproximar nunca mais a viriam da mesma maneira. A ponte de Bruma mantinha sua sinistra reputação, continuando a atrair curiosos que, como Alex, ousavam desafiar o inexplicável. Quando Alex despertou, estava imerso em um mar de sombras. Não conseguia ver nada, nem mesmo suas próprias mãos. Um pânico crescente começou a se apoderar dele enquanto tentava se orientar na escuridão. Parecia que o tempo e o espaço haviam perdido todo o significado, deixando-o à mercê das sombras que o rodeavam. À medida que seu medo aumentava, ele ouviu novamente os sussurros tristes. Desta vez, eram mais claros, como se as sombras tentassem se comunicar com ele. "Você não está sozinho", murmuravam.
Alex não sabia se poderia confiar nas palavras das sombras, mas sabia que era sua única conexão com o que quer que estivesse acontecendo. Desorientado, ele começou a se mover pelas sombras. Não tinha ideia de para onde estava indo, mas alguma força invisível o impelia adiante. A sensação de estar perdido em um pesadelo sem fim era sufocante, e ele ansiava por uma resposta, por um vislumbre de esperança. Finalmente, ele viu uma luz fraca à distância. Era como um farol no meio da escuridão, e Alex correu em direção a ela. À medida que se aproximava, a luz revelou uma figura misteriosa. Era uma garota, vestida com roupas antigas e desgastadas. Ela estava parada no que parecia ser uma ilha no meio das sombras. Seus olhos estavam fixos em Alex, e havia uma tristeza profunda em seu olhar. Alex sabia que a garota era a mesma da lenda, aquela que havia caído da ponte cuja alma nunca encontrara paz. Ela se aproximou lentamente e estendeu a mão em direção a Alex. Embora temesse o que poderia acontecer, ele sabia que não tinha outra opção senão segui-la. Ao tocar sua mão, ele foi inundado por uma onda de emoções. Ele viu flashes de memórias, momentos da vida da garota antes da tragédia, e experimentou sua dor e tristeza. A garota o levou para o que parecia ser uma representação de sua própria memória. Eles estavam de volta à ponte, mas desta vez, não havia sombras. A garota, que Alex agora sabia que se chamava Emily, estava brincando alegremente perto da ponte com seu boneco de pano. Era como se ele estivesse vendo um vislumbre de sua vida antes da queda. Alex também viu o acidente, a queda terrível da garota da ponte. A sensação de pânico e dor era avassaladora, e ele se viu testemunhando o momento exato em que a alma de Emily havia se separado de seu corpo. À medida que a visão se desvanecia, Alex compreendeu o que a garota desejava. Ela estava perdida na escuridão por tanto tempo, incapaz de encontrar a paz. Alex sentiu a responsabilidade de ajudá-la, de alguma forma, a encontrar o descanso que ela tanto merecia. Quando voltou à escuridão, Emily continuou a sussurrar palavras de gratidão. As sombras começaram a se dissipar lentamente, e Alex sentiu que estava sendo libertado daquela escuridão opressiva. Eventualmente, ele acordou ao lado do rio, na mesma ponte de bruma que ele fotografara naquela manhã. Ao voltar à luz do dia, Alex sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele havia presenciado a triste história de Emily e ajudar a encontrar a paz, mas a lembrança daquela experiência assombraria seus sonhos pelo resto de seus dias. A ponte de bruma continuou a ser um lugar de mistério e intriga para os curiosos que se aventuravam por lá, mas agora, graças a Alex, a lenda tinha uma nova reviravolta. A história da garota que caiu da ponte daqueles que ousavam desafiar o inexplicável persistiria, mas com uma nota de esperança de que, talvez, a paz pudesse ser encontrada mesmo nas sombras mais profundas. Obrigado por ter assistido. Deixa o like se gostou e até a próxima.